Tá apresentando? Sim. Tá. Boa tarde a todos, então. Eu me chamo André, sou orientando da professora Caroline. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que trata da mitigação da retração autógena em concretos de alto e ultra alto desempenho, a partir do uso de cimento superesfatado e microfibras de aço. Então, a notável evolução do campo do cálculo estrutural, aliada à compreensão mais aprofundada do comportamento mecânico do concreto e do aço, viabilizam conceber estruturas esbeltas e cada vez mais arrojadas em concreto armado e protendido. Porém, o concreto convencional ele não atende mais essas demandas requisitadas para a execução desse tipo de estrutura. Por isso, outros tipos de concreto e misturas cementícias, com propriedades superiores ao concreto convencional, surgiram para suprir essa demanda crescente, sendo eles o concreto de alta resistência, o concreto de alto desempenho e o concreto de ultra alto desempenho mais recentemente. Então, múltiplas normas técnicas relacionadas a estruturas de concreto estabelecem duas classes de concreto com base na resistência característica à compressão, o FCK. Então, concretos da classe 1 são classificados de 20 a 50 MPa, sendo denominados como concreto convencional, e os concretos da classe 2, onde o FCK varia de 55 a 100 MPa, sendo denominados, então, concretos de alta resistência. Enquanto a classificação do concreto de alta resistência baseia-se exclusivamente na resistência à compressão, a definição de concreto de alto e ultra alto desempenho concentra-se no desempenho global, abrangendo não apenas a resistência mecânica, mas também a trabalhabilidade, a estética, o acabamento, a integridade e a durabilidade do material. Então, sabe-se, né, que variados fenômenos de retração afetam os concretos antes, durante e após o processo de hidratação do cimento. Nos concretos de alto e ultra alto desempenho, as baixas relações água-cimento, aliadas às altas concentrações de cimento e silicativa, provocam um acentuado processo de autodessecação dos poros internos. Essa autodessecação dos poros internos resulta em altas tensões superficiais dos poros capilares e, posteriormente, em retração autógena. O comportamento da retração autógena nesses concretos não pode ser traçado sinteticamente em um único perfil, já que são materiais extremamente complexos do ponto de vista químico, incorporando uma variedade de adições minerais com origens e composições físico-químicas muito diversas. Por isso, muitas pesquisas vêm buscando determinar o nível de influência desses diferentes componentes na retração autógena desses concretos, procurando então métodos mais eficientes para mitigar esse fenômeno. Em paralelo a essas pesquisas, outro material que tem sido bastante estudado é o cimento supersulfatado. O cimento supersulfatado é composto basicamente de 75 a 85% de escória de autoforno, 10 a 20% de uma fonte de sulfato de cálcio e 5% de ativador alcalino, normalmente na forma de clinker ou cimento porta. O cimento supersulfatado apresenta uma sinergia de propriedades, incluindo uma alta resistência mecânica, baixo calor de hidratação, e um comportamento positivo em ambientes agressivos, aliado ao fato que é um produto ecoamigável, já que reduz em até 90% as emissões de gases de efeito estufa em comparação com o cimento porta, no seu processo de obtenção. O processo simplificado da hidratação do cimento supersulfatado se dá primeiramente pela hidratação inicial da pequena porção de ativador alcalino. Então, essa hidratação inicial faz com que haja a produção de hidróxido de cálcio, né, propiciando, então, um ambiente alcalino para a dissolução da escória. Com isso, os íons de cálcio, silício e alumínio, provenientes da dissolução da escória, reagem com o sulfato de cálcio presente na mistura, e, ao final do processo, há a formação de trengita nas idades iniciais e a formação de silicato de cálcio hidratado nas idades avançadas, sendo esses os dois principais produtos de hidratação do cimento supersulfatado. Em comparação com o cimento Portland, uma maior quantidade de trengita é formada, sendo essa a principal fase responsável para o início de desenvolvimento da resistência do cimento supersulfatado. Não existem estudos publicados referentes ao uso de cimento supersulfatado nesses concretos, porém, considerando a maior quantidade de trengita formada do cimento supersulfatado em comparação com o cimento Portland, aliado ao comportamento expansivo da trengita, entende-se que a sua formação poderia compensar a retração autógena típica desses concretos à base de cimento Portland. Em contrapartida, alguns estudos observaram picos iniciais intensos de retração autógena desses concretos, atribuindo essa reação à grande formação de trengita nas primeiras horas de hidratação do cimento.
Isso porque, né, apesar da detrite ter características expansivas, o seu processo de formação consome uma grande quantidade de água, cerca de 26 moléculas de água, resultando em um intenso aumento da autodessecação dos poros internos e posterior retração autógena. Então, diferentemente do cimento superfosfatado, a introdução de microfibras metálicas em concretos de alto e ultra alto desempenho já vem sendo estudada há bastante tempo e demonstram reduzir os valores de retração autógena. Isso acontece devido à transferência parcial das tensões de retração da matriz cimentícia para as fibras, ocorrendo então uma diminuição dos níveis de deformação. Com isso, o objetivo desse estudo é avaliar a influência isolada e combinada do cimento superfosfatado e das microfibras de aço na mitigação da retração autógena em concretos de alto e ultra alto desempenho. Então, a metodologia proposta se divide em 3 etapas, basicamente, né? Sendo a primeira etapa de caracterização dos materiais, a segunda etapa, ensaios nas pastas de cimento superfosfatado, e a terceira etapa, ensaios nos concretos de alto e ultra alto desempenho. Começando, então, pela caracterização dos materiais, né? Pela escória granulada de alto forno. Essa escória foi triturada por 5 horas em um moinho de bolas, e a curva granulométrica obtida para essa escória está apresentada no slide. Há de se salientar, né, que foi utilizado o percentual passante na peneira com abertura de malha de 43 micrômetros para a realização desse ensaio. Obteve-se, então, para a distribuição das partículas 4,52 micrômetros para D10, 14,22 micrômetros para D50 e 39 e 34,98 micrômetros para D90. A composição química da escória foi obtida através do ensaio de FRX e foram feitos outros ensaios em laboratório também, como ensaio de massa específica e superfície específica de Blaine, seguindo as prescrições normativas das mesmas, sendo os parâmetros físico-químicos obtidos, então, para esses ensaios, apresentados no slide, na tabela. Então, analisando a composição química dessa escória, entende-se que essa escória em questão pode ser utilizada na produção de cimento superfosfatado, já que cumpre os requisitos mínimos estabelecidos pela normativa EN 15.743. Pode-se atestar também que a escória da autoforno é do tipo básica, já que a relação entre o óxido de cálcio e o dióxido de silício resulta em 1,08, que é maior do que 1. Realizou-se também um ensaio de difração de raio-x, né, para a escória. E como pode ser observado no difratograma, não existe a presença de picos cristalinos, né, o que a caracteriza como um material amorfo. Como fonte de sulfato de cálcio, utilizado nesse estudo para a produção do cimento supersulfatado, foi utilizado o gesso do fabricante Araripe, sendo que esse gesso foi calcinado em mufla a uma temperatura de 650 graus, por 1 hora, a uma taxa de aquecimento de 30 graus por minuto. Essa calcinação do material foi realizada para que, ao fim do processo, né, o gesso, também conhecido como sulfato de cálcio semi-hidratado, se transformasse em anidrita. Para a comprovação, então, da formação da anidrita, foi feito um ensaio de DRX, né, para esse material, e realmente foi constatado que formou a anidrita, como pode ser visto na figura. O cimento Portland utilizado no estudo vai ser o cimento Portland CP5 da marca Supreme. Sendo a análise mineralógica desse cimento retirada do laudo técnico concedido pelo fabricante, né? Então, as proporções dos minerais contidos no cimento são de 56,5% para C3S, 7,03% para C2S, 3,11% para C3A e 9,26% para o C4AF. Como agregado miúdo, será utilizada a areia normalizada do IPT, nas frações grossa, média fina e fina. Quanto às microfibras de aço, essas serão do tipo Dramix OL 3/20 do fabricante Bekaert, possuindo uma resistência à tração nominal de 2.750 MPa e um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Como aditivo superplastificante, será utilizado uma base de policarboxilato, sendo as características apresentadas aqui no slide, do fabricante MC Bauchemy. Então, partindo então para a etapa 2, agora dos ensaios em pastas de cimento supersulfatado, testes preliminares. Então, foram realizados testes, né, preliminares em pastas de cimento supersulfatado, variando teores de escória granulada de alto forno, anidrita e ativador alcalino, totalizando então 32 diferentes composições que nós fomos testando.
Esses testes ocorreram com 3 diferentes tipos de escória, sendo a básica, a ácida e a importada, e também 3 diferentes tipos de ativador alcalino, o CP5-ARI, o hidróxido de potássio e também o hidróxido de cálcio. Também avaliou-se a relação água-aglomerante das misturas, a temperatura da água de amassamento, a condição de exposição e até a influência granulométrica das escórias. A verificação do desempenho mecânico dessas pastas, frente ao ensaio de resistência à compressão, ocorreu nas idades de 7 e 28 dias, e foi estabelecido como critério, então, para a determinação da composição de pasta, a ser utilizada no decorrer do estudo, que essa pasta atingisse o valor de resistência à compressão superior a 30 MPa na idade de 28 dias. Então, dentre essas 32 composições testadas, o traço 84151 será o empregue na confecção dos concretos, já que atingiu uma resistência à compressão axial média de 31,71 MPa na idade de 28 dias. Esse traço é composto por 84% de escória de alto forno, do tipo básica, possuindo granulometria inferior a 43 micrômetros, 15% de anidrita, como fonte de sulfato de cálcio, e como ativador alcalino, 1% de cimento Portland CP5-ARI, com uma relação aglomerante de 0,40. Então, a preparação das pastas se deu conforme uma metodologia proposta pela Priscila Trentin. Então, primeiro se faz a mistura dos materiais secos, Em seguida, a etapa 2 é a adição da água sobre essa mistura durante um tempo de 30 segundos. Depois, a mistura manual dessa pasta por mais 30 segundos. Deixa a pasta descansando por 150 segundos e depois finaliza mexendo essa pasta por mais 30 segundos, totalizando, então, 4 minutos de mistura. Após o preparo das pastas, então, as mesmas foram lançadas em formas, com moldes cúbicos de 30 por 30 por 30 milímetros, como pode ser visto na figura do slide. Sendo moldados, então, 3 corpos de prova por idade de ruptura, 3 aos 7 e 3 aos 28, totalizando, então, 6 corpos de prova por mistura de pasta de cimento. Após a moldagem, então, desses corpos de prova, eles foram dispostos em câmara climatizada, a uma temperatura de 23 graus e umidade relativa de 95% até as idades de ruptura, que foram feitos com auxílio de uma prensa hidráulica EMIC localizada lá no laboratório de materiais da UTFPR Pato Branco. Realizou-se também um ensaio de calorimetria isotérmica nessa pasta, com calorímetro isotérmico também localizado lá no laboratório de materiais do campus da UTFPR Pato Branco, sendo que as medições de liberação de calor foram determinadas em pastas com 20 gramas de aglomerante, por um período de hidratação de 168 horas, então 7 dias, a uma temperatura constante de 23 graus. Esse é o equipamento utilizado para a realização da calorimetria. Para analisar, então, a microestrutura da pasta, realizou-se um ensaio de DRX, e para a realização desse ensaio, a pasta em questão foi sujeitada, então, a um processo de interrupção de hidratação na idade de 28 dias, que ocorreu após a ruptura dos corpos de prova submetidos ao ensaio de resistência à compressão. Então, o processo de interrupção de hidratação se dá por 4 etapas, basicamente, que eu não vou me ater agora na apresentação. E após esse processo de interrupção de hidratação, essa pasta foi submetida à análise de DRX, pelo difratômetro localizado na central de análise da UTFPR, sendo também encaminhada para as análises térmicas de termogravimetria e derivada termogravimétrica, sendo o termogravímetro utilizado para a realização do ensaio também localizado na central de análise da UTFPR Pato Branco. Partindo, então, para a etapa 3, dos ensaios em concretos de alto desempenho e ultra alto desempenho, o traço unitário em massa, adotado para a obtenção de concretos com resistências características de concreto de alto desempenho, com uma resistência de 80 MPa, e concreto de ultra alto desempenho, onde se espera obter 120 MPa, foi estabelecido, então, como traço 1 para 25, sendo cimento persfatado ou cimento CP5-ARI na proporção de areia. E esse traço foi selecionado a partir de pesquisas bibliográficas do Robert e Thiago Correia. Então, serão preparadas misturas de concreto de referência, utilizando apenas o cimento Portland CP5-ARI, além de misturas de concreto com cimento persfatado, variando a relação água-aglomerante em 0,20 e 0,30, e a adição de microfibras de aço em 1 e 2% sobre o volume total das misturas. E ainda, será incorporado aditivo superplastificante a esses concretos sobre a massa de aglomerante, a fim de melhorar a trabalhabilidade dessas misturas no estado fresco. Os traços unitários, então, dos concretos a serem iniciados nesta pesquisa estão dispostos na tabela apresentada no slide. O processo de confecção dos concretos
vai ser baseado também pela metodologia proposta pelo Thiago Correia, em que um desses concretos serão produzidos em um misturador de argamassas de eixo planetário, localizado lá no laboratório de materiais da TFE Pato Branco, totalizando, então, 10 minutos de mistura ao final de todas as etapas. Será realizado o ensaio de medição do índice de consistência, né, do concreto no estado fresco, através da mesa de espalhamento, seguindo as recomendações da NBR 3276, assim como a determinação da densidade de massa do concreto no estado fresco a partir das prescrições da NBR 3278. Para a realização, então, do ensaio de medição de variação dimensional linear, né, que é a retração autógena, a fim de se obter os valores de retração desde os primeiros momentos após a mistura dos concretos, será efetuada a moldagem dos concretos em uma forma prismática de dimensões de 25 por 25 por 285 milímetros, que é essa forma anexada ao slide. Já para a realização dos ensaios de caracterização das propriedades mecânicas dos concretos no estado endurecido, então, atração na flexão e compressão axial, será realizada a moldagem dos concretos em moldes prismáticos de 40 por 40 por 160 milímetros, seguindo as determinações da NBR 3279. Então, para cada traço de concreto, serão moldados 3 corpos de prova por idade de ruptura, sendo essas idades de ruptura 7, 28, 56 e 91 dias. Então, para a realização do ensaio de resistência à tração na flexão, totalizando 12 corpos de prova por traço de concreto. Para o ensaio de resistência à compressão axial, serão utilizadas as metades desses corpos de prova rompidos à flexão, havendo, portanto, 6 corpos de prova a serem ensaiados em cada uma das idades, totalizando, então, 24 corpos de prova para cada um dos traços. Então, após a moldagem dos corpos de provas, eles serão alocados em câmara climatizada, uma temperatura constante de 23 graus, umidade relativa de 95%, até as idades de ruptura que já foram comentadas. Os ensaios de resistência à tração na flexão e compressão axial dos corpos de prova prismáticos de cada mistura de concreto serão realizados, então, nas idades de ruptura previstas, e ambos os ensaios serão realizados de acordo com o estabelecido na NBR 3279, com o auxílio da prensa, que também já foi vista aqui na apresentação. A medição da retração autógena, então, será iniciada a partir da moldagem do prisma de concreto, e esse ensaio será realizado com o auxílio de um transdutor de movimento, conectado a um amplificador de medição universal MX840B e um sistema de aquisição de dados, que é esse equipamento apresentado no slide. As medições serão realizadas a cada 50 segundos com a precisão de 0,001 milímetros, sendo transmitidas a um sistema de aquisição de dados conectado a um software que realiza o tratamento desses resultados. Esse ensaio será realizado durante o período de 7 dias em ambiente laboratorial. E a fim de evitar que a troca de umidade do prisma de concreto com o meio ambiente afete os resultados da retração, o molde do corpo de prova será vedado por uma placa de vidro. Então, partindo agora para os resultados parciais referentes às pastas de cimento supersulfatado. Então, aqui os resultados obtidos por um ensaio de resistência à compressão, né, da pasta 84151. Aos 7 dias obteve-se uma resistência de 7,36 MPa, enquanto que aos 28 dias obteve-se uma resistência de 31,71 MPa para esse traço. Então, um acréscimo de resistência de aproximadamente 76,8%. Também foi feita a avaliação do calor de hidratação, né? Sendo os tempos dos picos do início do período de indução às 3,06 horas, o final do período de indução às 4,68 horas, totalizando, então, um período de indução de 1,62 horas. O início de pega coincide com o fim do período de indução, né? Então, ocorreu às 4,68 horas. O fim da pega às 7,88 horas, coincide, então, com um período de aceleração de 3,20 horas. Sendo encontrado, então, uma intensidade do pico principal, né, do fluxo de calor de 2.137 watts por quilo, e um calor acumulado de 76,90 joule por grama. Então, foram obtidos baixos valores para o pico principal de calor e calor acumulado, né, o que já era esperado devido ao baixo teor de ativador alcalino da pasta de cimento supersulfatado com essa composição, contendo apenas 1% de ativador. Foi feita também a análise dos hidratos, né, formados na idade de 28 dias. E observou-se, então, a formação de anidrita, gipsita, etringita e calcita.
A gente não tem ainda o resultado do DRX de 7 dias, mas observando os valores de resistência à compressão axial, né, obtidos para passe na idade de 28 dias, que foi 31,71 MPa, estima-se que a formação de tringito aos 28 dias tenha aumentado consideravelmente, né, em comparação à idade de 7 dias. Então, ao final dos ensaios, né, de concretos, almeja-se que a elevada formação de tringita proveniente do processo de hidratação do cimento persfatado, aliada à incorporação de microfibras de aço, compensa a retração autógena típica de concretos de alto e ultra alto desempenho à base de cimento Portland, e ainda espera-se como resultado que esses concretos à base de cimento persfatado apresentem bom desempenho, tanto no estado fresco quanto endurecido, exibindo características inerentes a esses materiais, como boa trabalhabilidade, alto desempenho mecânico e durabilidade. Então, mesmo com todas as qualidades, né, desses concretos, esses são compostos que sofrem com o fenômeno da retração autógena, e esse fenômeno pode ocasionar microfissuras internas, as quais podem deteriorar a durabilidade desses materiais. Dessa forma, né, esses concretos devem necessariamente possuir altas resistências à retração autógena para manter intactas as suas propriedades mecânicas projetadas. Então, a partir disso, espera-se contribuir com o conhecimento científico quanto ao comportamento desses concretos à base de cimento persfatado, impulsionando o interesse para o uso de materiais sustentáveis. E o cronograma, estipulando na qualificação da dissertação para março de 2024 e a defesa em março de 2025. Que as referências utilizadas no trabalho e, de antemão, peço perdão. Provavelmente eu extrapolei o tempo. A Júlia ali já estava com a mão levantada para botar uma pressão em ti. Eu vi. Júlia, quer falar alguma coisa? Não, prof, foi sem querer. E vim aqui para o laboratório, levantei a mão. Então tá. André aproveitou aí que era o último. É o último, André, a apresentar? Sou o último. E aí estourou. Tomei um pouco mais do tempo de vocês. Vou ver se a banca vai penalizar. Bom, então, como diz o nosso colega, o professor Miguel, vamos ao ataque. Quem que ataca primeiro, a Laura ou o Will? Agora é a vez da Laura. Agora a Laura vai... Vamos lá, então. Eu sou o primeiro do próximo, que não vai ter. Que bom, né? Passou rapidinho, já é o último do dia. Bom, parabéns, André, pela apresentação. Uma coisa que eu gosto bastante em ti é a tua calma para falar. Então, passa uma tranquilidade para quem está assistindo. Então, acho que é bem interessante. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, então eu noto bastante esse tipo de coisa. Acho bem legal. Realmente, tu passou um pouquinho do tempo, e daqui eu queria fazer até um comentário geral, não sei se os demais professores concordam comigo, né? O geral para todos os alunos do seminário de hoje, eu acho que o intuito desse seminário, né, é que a gente se intere sobre as pesquisas de cada um, que a gente possa dar sugestões. Então, tem algumas informações que talvez vocês podem estar suprimindo, não precisa dar um enfoque na apresentação em si. Processo de parar a hidratação, eu sei que é muito importante detalhar tudo isso, mas quem sabe tentar otimizar um pouquinho mais e focar nas coisas que realmente talvez possam gerar algum tipo de discussão, enfim, né? Isso eu falo para todas as apresentações, né? Até para quem está assistindo, para ficar algo mais fluido, né? Digamos assim. Eu achei muito interessante a ideia da pesquisa, então acho que é bastante coisa, né? Para o nível de mestrado, assim, eu acho que tem um potencial muito grande, assim, para ser um estudo bem legal mesmo. Uma única coisa que eu fiquei pensando é sobre a questão da limitação da resistência, se realmente vai ser possível atingir um ultra alto ou algo do tipo, né? Enfim. Exatamente, prof. A ideia inicial é tentar, né, chegar a esses parâmetros de um concreto de alto e outro alto desempenho, mas pode ser que a gente esbarre em um concreto de alta resistência somente. Sim. E fique nessa, né? Com isso, vocês vão ir sentindo, né? Vão ir adaptando. Eu vi também, achei bem legal, várias referências ali da UFSC, né? A Fernanda Roberti, o Thiago, né? O professor Pellicer, então, bem legal. O professor Pellicer trabalha, né? Também está nessa linha, achei bem interessante. Uma coisa também que eu gostei bastante, vocês estão explorando aí o Orange para gerar os gráficos, então dá uma melhor visualização, né? Eu acho que vocês estão caprichando nesse sentido. A única coisa que eu fiquei pensando...
Primeiro uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Eu vi que vocês estão usando 3 CPs por traço para pasta, e eu queria perguntar como que está a variabilidade de vocês em relação aos resultados de compressão em pasta, se com 3 CPs vocês acham que está funcionando bem? Olha, prof, em algumas pastas dá uma diferença um pouco significativa, sim, mas não é a tendência. A tendência é que elas apresentem resultados, assim, bem parecidos. Foi o comportamento que a gente notou, mas talvez seria necessário moldar mais, né? Não sei, talvez para o cimento de vocês consigam moldar um pouco melhor, mas assim, da minha experiência com pasta, às vezes uma bolinha ali no CP, então eu não sei, eu sempre trabalhei com 6, 7 CPs, daí, claro, às vezes acaba excluindo um, mas eu acho que também depende muito do material, que é um CPzinho prismático também. Eu achei muito, muito interessante, eu fiquei pensando também, eu não, estou iniciando, assim, essas leituras nesse tema de supersulfatado, mas sobre a influência, né, do aditivo nesses tipos de cimento, né? Então, se tu vai rodar um ultraalto, tu vai usar um teor bem alto de aditivo, né? Não sei se existe muita coisa na literatura ainda sobre isso ou não, né? Fiquei pensando também como que isso seria. E eu acho, André, que eu entendo, né, a importância dos testes preliminares, né? Então, vocês fizeram toda uma varredura, eu achei bem interessante, algo bem complexo. Então, 32 misturas aí avaliando várias coisas para dar embasamento para seguir. Só que eu vejo que talvez essa pasta, não sei se ela se conversa muito com o que tu está propondo para o ultra alto, então em relação à relação água-cimento, aditivos, enfim. Então, quem sabe, para a versão final, tentar apresentar de uma forma um pouquinho mais condensada isso, né? Sim, mas eu acho que é bem válido essa varredura que vocês fazem, todo esse cuidado, esse detalhamento na hora de definir um traço, né? Que não é fácil, né? Sei que foram vários desafios, mas eu achei bem legal mesmo a ideia e acho que tem bastante potencial aí o estudo. Uma outra coisa que eu lembrei, o Guilherme, o aluno do professor Gustavo está aí, então eu deixo uma sugestão aqui, como um trabalho paralelo que vocês poderiam estar desenvolvendo juntos, depois tu fornecer esses dados para ele fazer simulações, fazer modelagens que ele vem. Eu sei que ele está trabalhando com o professor Gustavo nessa linha de concretos de ultraalto aqui com fibras de PVA. Então, acho que seria um trabalho, muito massa, juntar experimental e com modelagem, assim, poderia ser uma coisa que vocês poderiam estar fazendo uma colaboração, que eu acho que seria bem interessante. Bem interessante mesmo. De resto é isso, parabéns aí, André, e obrigado, sucesso no trabalho. Muito obrigado. Aí, antes de passar para o Ilo, fazer só as 2 considerações, né, André? A primeira aí é que, acho que passou batido, que é um trabalho baseado lá na metodologia do Tiago Corrêa, que foi orientado do Pellicer, né? Então, a gente está conversando até alguns testes preliminares, a gente está fazendo lá. Então, na verdade, a ideia é repetir a metodologia deles, substituindo o cimento, né? Então, assim, basicamente, a metodologia é toda deles, o que a gente conseguir seguir, né? Salvo as necessidades ali típicas das especificidades do projeto. E a segunda é que essa parte inicial, né, da busca ali pela proporção que a Júlia apresentou os resultados anteriores também, ela foi feita de forma compartilhada, né, até chegar na mistura ali ideal, e aí a partir daqui são caminhos, cada um segue por um caminho, né, só para esclarecer essas 2 questões aí. E Lu? Olha aí, ó. Parabéns, André, Caroline, um trabalho bem interessante, né? Bem volumoso aí, como viu a Laura, né? A tua apresentação também ficou grande por causa disso, né? Tem muita coisa para contar. E aí eu acho que tu não deu muita atenção ali, que eu fiquei curioso onde é que entra a fibra de aço ali no... Tu falou que é para... Então, a ideia... controlar a expansão do cimento, é isso? Isso, ela vai auxiliar a combater a retração autógena também. A ideia é testar a microfibra de aço isoladamente e o cimento superesfatado isoladamente também, e esses dois materiais em conjunto, né? Para avaliar a retração. Até pela própria forma, né, agora meus cachorros estão bravos aí, da fibra de aço, como ela tu não está querendo colocar ela para compensar uma taxa de armadura ou outra coisa, talvez não seria
uma sugestão, também dar uma estudada na fibra acrílica. Vou estudar sobre. Porque a fibra acrílica, ela se molda mais, né? Uhum. Talvez ela consiga preencher mais espaços dentro da argamassa do concreto, que a fibra de aço, ela não é a de PVA. Eu usei, ainda tem ali no laboratório um pouco ali, que eu usei por umas placas de fibrocimento, né? Uhum. A gente tem pouco, tem que comprar mais agora para as placas do Matheus, né? Eu acho que imaginando, né, a fibra de acrílica, ela parece que ela se envolve mais na argamassa, né? Na massa do cimento, do concreto, do que a fibra de aço, que ela é mais retilínea e é rígida, né? É rígida. Então, acho que como está querendo controlar essa expansão, talvez a fibra de PVA aí, né? Eu não recomendo a fibra de celulose, porque ela é horrível de trabalhar, mas a fibra de PVA, ela é mais interessante, né? Outra coisa, o supersulfatado, como é que ele está aí, os trabalhos em relação aos ambientes agressivos, à carbonatação, essas questões? Então, professor, até na matéria que nós estamos fazendo com a professora Carolina, né, esse é um dilema. É um dilema, né? É um dilema, ele carbonata muito fácil. Exato. Muito fácil. Que normalmente... Assim, ó, como a escória básica, esse traço que eu apresentei aqui, ela tá tendo um bom comportamento quanto à carbonatação. Nós expusemos ela, né, a carbonatação ao ar e carbonatação acelerada. Em comparação com as outras amostras, né, a escória básica, a escória importada, no caso, ela carbonata muito fácil e a básica nem tanto. Então, em comparação com a importada, ela reage melhor à carbonatação, mas ainda assim, né, é um mal do cimento superespatado, que até a Júlia vai ter uma dor de cabeça para Pois trabalhar com. é isso que eu estava pensando, que muito da utilização do concreto de ultra alta resistência, ele é como uma camada de proteção para um núcleo importante na estrutura, né? Por exemplo, até na questão aí, né, que ficou famosa aí nos atentados de 11 de setembro, esse concreto de ultra alta resistência terminar, porque ele é caro, né? Sim. Ele, Muito alto ele é um material caro, então muitas vezes ele é utilizado como uma proteção de um núcleo importante de uma estrutura. Daí aí que você fala, mas agora esse núcleo um pouco vulnerável aí já talvez vai perder o motivo dele, né? Então esse vai ser um trabalho interessante aí de acompanhar aí. Uns parabéns para vocês aí, para essa equipe aí toda aí que está trabalhando aí na parte do supersulfatado aí, então tem a Júlia, tu e a Carolina ali. Só antes já depois dos parabéns para ti, aproveitar o espaço, né, e parabenizar aí em nome da coordenação do PPGEC a equipe que trabalhou na montagem, na organização, né, na organização do seminário. Eu estou participando hoje, mas é uma amostra muito interessante, acredito que todos os outros sejam parecidos. E também a todos os alunos que estão participando, tanto nas apresentações quanto na presença aqui. E esse é importantíssimo, a participação do maior número possível de alunos, né? Tanto que a escolha por um seminário virtual foi para isso, para possibilitar que todas as áreas conheçam o que as outras áreas estão pesquisando. Isso é muito importante, né? A gente vai incentivar aí que não em forma de seminário, mas que a gente faça, por exemplo, dentro das linhas, a linha de materiais, a gente converse mais, faça pequenas reuniões, colocando os alunos, discutindo o que está fazendo, como é que está o andamento do trabalho. Isso é importante, né, dentro das linhas e também esse envolvimento geral. Então, parabéns aí também para a equipe de organização, que eu tenho certeza que foi um trabalho bem grande para poder conciliar os horários dos professores, dos alunos, das bancas, organizar as salas, ou a transmissão lá pelo YouTube, que também estão fazendo aí essa parte inédita agora, aí que estão organizando, né? Depois, disponibilizem esses links lá para a gente poder colocar no Instagram do PPGEC, sigam lá o nosso Instagram, quem não está ainda aí colaborando, né? Enviem partes do trabalho de vocês para que a gente possa publicar no Instagram, essas coisas todas para divulgar aí o nosso curso.
Eu já vou deixar aí um pré-convite para todos, e aí quem está aqui, depois dissemine essa informação. A gente vai marcar aí, talvez, ali pelo dia 9 de novembro, numa quinta-feira, ali pelas 19 horas, uma reunião presencial com todos os alunos ali no prédio do PPGEC, para a gente discutir algumas coisas sobre regulamento, prazos de defesa, prazos de qualificação, e outras coisas importantes sobre os requerimentos, como é que vocês fazem requerimentos, uma reunião geral com todos os alunos e a coordenação. Tá? Então, já ficam aí pré-convidados e meio pré-convocados para essa reunião do dia 9. Tá? Então, achei que era festa de fim de ano, de confraternização. Também está na agenda, aqui. Uma esperança. Não, mas também está na agenda aqui, que a gente vai discutir na próxima reunião ordinária do PPGEC, uma confraternização de final de ano, aí, envolvendo, aí, quem sabe, todos os professores e todos os alunos, convidando todos aí para o final de 2023 aí, e já fica, já que a Caroline puxou a confraternização, já fica aí o spoiler, né, para 2024, a comemoração dos 10 anos do PPGEC, com um evento científico, uma confraternização, né, e depois vem aí que a gente vai organizar um concurso aí entre os alunos e professores para a marca dos 10 anos do PPGEC. Já fica o spoiler. O slogan. Voa PPGEC. Hashtag voa PPGEC. Então, só um spoiler. Qual vai ser o prêmio? Professor? O prêmio é surpresa. Vai depender dos patrocinadores aí. Tá bom? Então, agradeço aí a todos e devolvo para a Caroline a condução aí do final da apresentação. Desculpem que eu roubei aí uns minutinhos para a coordenação do PPGEC. Eu acho que é isso, né? O desafio do trabalho do André, com certeza, é a resistência, né? Então, tem um otimismo nosso, né, André, do ultra alto desempenho. A gente fica até um pouco tímido falar do ultra alto desempenho do supersulfatado, mas não custa sonhar um pouquinho, né, André? Então, a ideia é ver até onde que o supersulfatado chega. Mas, com certeza, Laura, é um receio, né, de não conseguir ir muito além, né, do que a gente tem encontrado até o momento com a relação ao aquecimento ali de 0,4. Porque essa varredura também da influência da relação ao aquecimento no ganho de resistência, a gente não tem nada na literatura também, então tem muita coisa assim para explorar. E da fibra, né, Ilu? A ideia é repetir o que o Thiago fez lá, até para ter esse outro ponto de discussão, né? Então, a fibra ajudou lá a fibra de aço ajudou lá no controle da retração do cimento Portland. Será que ela ajuda no superesfatado? Então, pode ser um gás aí do André, se ele tiver um gás e colocar mais uma fibra, né? Então, de repente, não tem uma resposta com fibra de aço e consegue ter um resultado na fibra polimérica, né? Mas aí... Dá para fazer isso. E aí, eu acho que é isso, gente. Então, também, né, aproveito aí para me despedir e desejar a todas e a todos um bom desenvolvimento de trabalho, né, nessa turma aí, foi toda essa turma aí de 2000 e específico, né, de materiais de 2023, né, então, acho que de forma geral fiquei bem satisfeita aí com a apresentação dos resultados, né, do andamento e desejar aí, né, boa sorte e bastante energia e motivação, né, para a finalização dos trabalhos, e também aproveito para parabenizar os mestrandos e mestrandas pela organização do evento. Obrigada, professor. Obrigada, professores, pela participação de vocês também, por disponibilizar esse tempo e por aceitar. Falo em nome de todos os organizadores. Sei que o Matheus que está coordenando hoje, mas, né, adiantando aí nossos agradecimentos. Para vocês cederem o tempo também para ser banca, né, para poder avaliar e trocar essas informações com a gente. Então, muito obrigada. Encerramos, então, e nos despedimos. Tchau, tchau, pessoal.